compartilhar com vocês aqui, viu? Vou compartilhar a tela aqui, o vídeo. Eu mandei lá no grupo normas de circulação e conduta, viu? Já tá lá. Eu vou esperar carregar um pouquinho o vídeo para eu soltar aqui para ele não travar o vídeo, entendeu, gente? Para ele não travar o vídeo na hora. Tá aparecendo para vocês aí o vídeo? Tá aparecendo aí? Pronto, eu vou abrir a tela aqui para ficar melhor. Abriu a Resumo tela. do módulo de legislação. Vamos iniciar lembrando de que o trânsito não é composto apenas pelos carros, mas também pelo homem e pela via. Sendo assim, é responsabilidade do condutor preservar pela segurança das demais pessoas. Via é onde transitam pessoas, animais ou veículos. Seus componentes são a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Assim, as regras estabelecidas pela legislação são válidas para ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. As vias são classificadas de acordo com sua localização, como urbanas e rurais. As vias rurais são diferenciadas da seguinte forma: rodovias possuem a via pavimentada, estradas não possuem pavimentação na via. Lembre-se que o limite de velocidade, quando não sinalizado, deve respeitar o definido pelo Código de Trânsito Brasileiro. As vias urbanas são classificadas em via de trânsito rápido, possui o trânsito de veículos livre, sem obstrução, sem travessia de pedestres e sem terrenos em seu limite. Via arterial é aquela que liga os bairros de uma cidade e tem interrupção do tráfego, com semáforo e circulação de pessoas, como as avenidas. Via coletora liga e distribui o trânsito, possibilita o tráfego, como as ruas de um bairro, também possui semáforo e permite a circulação de pessoas. Via local é aquela que dá acesso às áreas restritas, sem semáforo, como as ruas de um condomínio ou as ruas sem saída. Assim como nas vias rurais, quando não há sinalização nas vias urbanas, você deve respeitar o limite de velocidade estabelecido pela legislação. Para organizar, coordenar, criar normas e executar o trânsito no nosso país, foi criado o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, que é um conjunto de entidades da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. No trânsito, os carros maiores devem garantir a segurança dos menores. Os veículos automotores devem preservar a segurança das bicicletas e demais veículos sem motor. E todos devem prezar pela vida do pedestre. Para garantir a segurança nas vias, você viu que é importante manter o veículo em boas condições, com a revisão em dia e abastecido. Essa atitude evita que ele pare na via para reparo ou por falta de combustível, atrapalhando o tráfego dos demais veículos. Por isso, são consideradas infrações. Veículo parado nas vias de trânsito rápido e rodovias, para reparos. Veículo parado nas demais vias, também para reparos, é uma infração leve, 3 pontos na CNH. Veículo parado por falta de combustível. Para mudar a marcha ou acionar os equipamentos do veículo, você pode dirigir com apenas uma mão no volante e nas demais situações deverá manter as 2 mãos no volante. Você também deve usar um calçado que se firme nos pés sem comprometer o uso dos pedais. A circulação de veículos deve ser sempre pelo lado direito da via, com exceção de manobras sinalizadas. Conduzir na contramão é uma infração sujeita à multa respectiva. Na via de duplo sentido, é classificada como uma infração grave, 5 pontos na CNH. Na via de sentido único, é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH. O veículo deve sempre transitar na pista
e utilizar as calçadas apenas para acesso às garagens, por exemplo. Transitar nas calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e divisores da via é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, e o valor da multa pode ser multiplicado 3 vezes. Da mesma forma, o uso da marcha a ré deve ser apenas para os casos de exceções em pequenas manobras que não tragam riscos à segurança. Em outras situações, dirigir de marcha a ré é uma infração grave, 5 pontos na CNH. O mesmo cuidado deve ser tomado em cruzamentos. Você deve dirigir com a velocidade moderada para manter o seu veículo seguro e dar passagem para os pedestres e demais veículos que tenham direito à preferência. Falando em preferência e prioridade, lembre-se de que alguns veículos têm preferência de passagem, como os de policiamento, fiscalização, socorro e operações de trânsito. A mesma conduta segura deve ser mantida ao realizar ultrapassagens. Para isso, observe se é possível realizar mudança de faixa, reduza a velocidade e utilize a seta do carro para sinalizar aos outros condutores. Vimos também que, para garantir a segurança e fluidez do trânsito, é necessário respeitar as normas de sinalização para a parada e estacionamento do veículo. Os veículos são classificados de acordo com a atração, espécie e a categoria. Ou seja, é definido pela forma como ele se movimenta, para o que é usado e quem o utiliza. Para cada tipo de veículo, há uma categoria de habilitação específica. Ela pode ser autorização para conduzir ciclomotor de até 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km por hora. Categoria A, para dirigir veículo de 2 ou 3 rodas. Categoria B, para veículos de 4 rodas com peso bruto total de até 3,5 toneladas e com lotação de até 8 lugares, excluindo o do motorista. Categoria C, para veículos usados no transporte de carga, cujo peso bruto total seja maior do que 3,5 toneladas. Categoria D, para veículos usados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, e os veículos abrangidos nas categorias B e C. Categoria E, para todos os veículos das categorias B, C e D, além de combinação de veículos com lotação de mais de 8 lugares. Vamos relembrar o que é necessário para obter a Carteira Nacional de Habilitação para as categorias de veículos ACC, A e B. Todo candidato deve realizar avaliação psicológica e exame médico, para então participar do curso teórico técnico. Após a finalização do curso, deverá prestar o exame teórico técnico com 30 questões. Para ser aprovado para a próxima fase, deverá acertar 21 questões. Sendo aprovado, realizará o curso de prática de direção veicular, com carga horária de acordo com o tipo de veículo para o qual está se habilitando. Esse curso envolve também as aulas em simulador de direção veicular. Após cumprir a carga horária necessária das aulas práticas, o candidato deverá realizar a prova prática em via pública. Caso seja reprovado no exame teórico ou prático, o candidato poderá remarcá-los após 15 dias. Para isso, deve entrar em contato com o CFC, Centro de Formação de Condutores, em que estiver matriculado. Aprovado no exame prático, o candidato receberá permissão para dirigir, PPD, é a carteira provisória, válida por 1 ano. Para obter a CNH definitiva, o condutor não poderá ter cometido nenhuma infração gravíssima ou grave e nem ser reincidente numa infração média. Cometendo infração, o condutor perderá a PPD e deverá retomar o processo a partir do exame médico e psicológico. Para ter valor legal, tanto a PPD quanto a CNH devem ser apresentadas originais e dentro do prazo de validade. A validade da CNH é de acordo com o exame médico, sendo assim, deve ser renovada até os 65 anos de idade, de 5 em 5 anos. Essa parte aqui mudou, não é mais assim, viu? Eu vou pular essa parte aqui porque tá errado. Essa parte aqui tá diferente agora, né? Ela é de a cada 10 anos para quem tem
até 50 anos. Né? Quem tem até 50 anos, ela tem validade de 10 anos. Quem tem entre 50 e 70 anos, ela tem validade de 5 anos. E quem tem acima de 70 anos, a validade é de 3 anos. Né? São de 3 anos. Se a CNH for cassada ou suspensa, é necessário fazer o curso de reciclagem no CFC credenciado e realizar prova teórica. Vimos também que comete uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, o condutor que dirige o veículo de categoria diferente do seu documento de habilitação. Por isso, para dirigir os demais veículos, é necessário fazer a mudança de categoria, respeitando os prazos e as regras para cada uma delas. Quando um condutor desrespeita uma lei de trânsito, ele comete uma infração. Cada infração assinala a penalidade a ser imposta, que pode ser advertência por escrito como medida educativa, multa conforme a gravidade da infração, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou da PPD, frequência em curso de reciclagem. As medidas administrativas auxiliam na imposição das penalidades e garantem a segurança do trânsito. São também aplicadas de acordo com a infração cometida. E podem ser: retenção do veículo no local para regularização, remoção do veículo que impedir o trânsito, recolhimento da documentação como a CNH, PPD e CRLV, transbordo de excesso de carga, teste de dosagem de álcool no sangue, recolhimento de animais. É importante conhecer a sinalização viária, pois ela orienta os condutores e pedestres. A sinalização pode ser feita através de placas, pinturas na pista, semáforo, gestos do agente de trânsito e do condutor, sinalização sonora, apitos e outros dispositivos colocados na pista. Além disso, você viu que as suas atitudes diante de um acidente pode ser o diferencial entre salvar uma vida e ser condenado por um crime de trânsito. Assim, o condutor deve sempre socorrer a vítima de acidente e sinalizar o local, garantindo a segurança de todos. As leis de trânsito também preservam o meio ambiente, instruindo o condutor a cuidar da sinalização, a não jogar objetos nas vias e a manter a revisão do veículo em dia para evitar a emissão e vazamento de poluentes. Conheça a legislação de trânsito. Ela é importante para aumentar a segurança e organizar a circulação de pessoas, veículos, pedestres e demais usuários das vias. Gostaram do vídeo aí, gente? Daniele levantou a mão, pode falar, viu, Daniele? Vou mandar lá no grupo também esse vídeo, viu? Lá no grupo eu vou mandar o vídeo. Certo? Então a gente viu aí um resumão aí de tudo que a gente viu até agora, né? E deu uma adiantadazinha em algumas coisas. Mas agora vamos responder esse questionário. Vamos lá responder esse questionáriozinho. A gente vai responder só 3 questões aqui, né? A gente vai responder só 3 e depois a gente vai passar para a parte de infrações de trânsito, né? A gente vai passar para a parte de infrações de trânsito. Então vamos lá. Marque a alternativa incorreta. Todo condutor deve dar passagem pela esquerda ou direita quando solicitado. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. Demonstrar domínio sobre o veículo dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Antes de colocar o veículo em circulação, verificar a existência e boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. E aí, gente, qual é a errada aí dessas aí? Qual dessas que está incorreta? Ó, qual que está incorreta?
Letra A, B, C ou D? A resposta é de vocês. Vocês estão retados, né? Letra A, né? Dá passagem pela esquerda ou direita quando solicitado? Direita, né? Direita não. Direita só no caso se você for entrar à esquerda. Fora isso, não tem outra exceção. Sobre distância de segurança, marque a alternativa que corresponde à resposta correta. A distância lateral a ser mantida ao passar por uma bicicleta deve ser de 1,5 m. A distância de segmento deve ser de 2 segundos em qualquer situação. A distância de segurança independe das condições climáticas do veículo ou da carga. Guardar ou não distância de segurança é simplesmente uma questão de bom senso e não caracteriza infração de trânsito. E aí, letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual alternativa dessa está correta? Letra A, né, gente? Isso aí, letra A, ó. A distância lateral, lembra que a gente viu? 1,5 m. Pode cair em prova, viu? Essa questão de distância lateral. E agora, outra questão aí. Observe o desenho ao lado e responda de quem é a preferência. Do veículo vermelho, do veículo azul, do veículo amarelo ou nenhuma das alternativas. E aí, o que é que vocês me dizem aí? A, B, C ou D? A resposta é de vocês aí. Letra C, letra C. Mas a regra não é quem vem à direita do condutor? Não é isso? Não é isso? A regra não é quem vem à direita do condutor? Não é essa? Ah, isso aí mesmo, Vinícius. Eu tava só testando você. Mas tem o quê? A placa de parada obrigatória aqui, ó. Se tem a placa de parada obrigatória, gente, fica fácil, ó. A preferência é do veículo amarelo. Se não tivesse a placa de parada obrigatória aqui, a preferência seria realmente do veículo vermelho, né? Seria a letra A, né? Veículo vermelho. Porque aqui está à direita e esse daqui também está à direita desse. Então, nesse caso aqui, né, a preferência de passagem é do veículo amarelo, por causa da placa. Então, aí vai um exemplo aí de questões que podem cair, né, em prova de norma de circulação e conduta, na prova de legislação. Vamos só fechar nessa aqui, ó. Marque a alternativa incorreta em relação às regras de preferência. Os veículos em situação de emergência têm preferência sobre os demais. Quando uma das vias for proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela terá preferência de passagem. Em caso de rotatória, o veículo que estiver circulando por ela terá preferência de passagem. O veículo que vier pela direita do condutor terá preferência de passagem. Qual é a alternativa incorreta em relação às normas de preferência, viu, gente? Qual é? Qual é aí? Letra C, letra D, letra D. Qual é dessas que está incorreta? Vou ficar aqui
colocar assim para ficar maior, hein? Ixi, a tela ficou preta aqui, agora foi. Ficou maior as letras, para quem não está conseguindo ver. Então, qual é o correto aí, gente? Marque a alternativa ou incorreto. Qual é o incorreto em relação às regras de preferência? Veículo em situação de emergência tem preferência sobre os demais. Quando uma das vias for proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela terá preferência de passagem. Em caso de rotatória, quem estiver circulando por ela terá preferência de passagem. Ou o veículo que vier pela direita do condutor terá preferência de passagem. E aí, A, B, C ou D? Olha a pegadinha. Aqui tá errado aí, a letra A. Letra A tá errada aí, viu, gente? Olha a pegadinha aí. Ele não falou veículos de emergência. Veículos em situação de emergência. Veículo em situação de emergência não tem preferência sobre os demais. Ele precisa ser o veículo de emergência. Entenderam aí, gente? A pegadinha? Então, letra A, ó. Era a pegadinha. Algumas pessoas se ligaram aí e colocaram letra A. A pegadinha é essa. O resto tá certo. O resto tá certo ali na questão, ó. Quando uma das vias for proveniente de rodovia, a preferência será de quem estiver circulando pela rodovia. Se for uma rotatória, quem já estiver circulando pela rotatória terá preferência de passagem. E o veículo que vier à direita do condutor terá preferência de passagem nos demais casos. Pronto, tá tudo certo aqui. O único errado é os veículos em situação de emergência têm preferência sobre os demais. Teria que ser veículos de emergência, né? Não em situação. Vamos lá passar para o conteúdo. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Deixa eu parar de compartilhar aqui, fechar esse slide. E aí, gostaram de ver essas questões aí de prova? Vamos lá dar um iniciozinho em infrações de trânsito, né? E ver que muita gente fala besteira e faz besteira em relação a infrações de trânsito, principalmente, gente, em relação a crimes de trânsito. Não sei se vocês ouviram falar, mas aqui em São Sebastião aconteceu um acidente já tem uns meses aí, acho que foi em janeiro. Um carro, uma caminhonete amarela que estava com um paredão de som e o rapaz caiu de cima da caminhonete. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse caso? O cara tava em cima da caminhonete, aí a caminhonete tava com um sonzão, e aí o cara caiu e morreu. O cara caiu da caminhonete, do fundo da caminhonete e morreu. E faleceu. É um acidente trágico, né? Trágico, uma tragédia, né? O rapaz estava trabalhando lá em Santa Catarina, veio para cá a passeio e aconteceu uma, uma tragédia dessa, né? É, quem lembra que o condutor do veículo abandonou, fugiu do local? Você lembra disso? O condutor do veículo, ó, deu linha, pegou a pipa e deu linha, largou o cara lá, se mandou naquela ideia de livrar o flagrante. Você já viu essa conversa? Ah, tem que fugir, livrar o flagrante. Gente, você atirou em alguém com alguma arma? Você atirou um cara com arma? Aí você foge. Realmente, aí você já tá na merda, você atirou, você fez besteira lá, atirou em alguém, aí você vai fugir mesmo. Vai ficar foragido, vai livrar o flagrante. Mas você está dirigindo um veículo e acontecer um acidente, e você fugir,
aí tem. Né? Se você está fugindo é porque tem mais coisas aí na história. Então a lei vai entender isso. Então a gente vai ver aqui, justamente na parte de legislação de trânsito, na parte de infrações e penalidades, a gente vai ver aqui que existem crimes de trânsito e situações que, se você fugir do local do acidente, você vai agravar a sua situação. Você só vai tornar a situação que já era ruim pior. Né? A situação você podia responder o processo de um jeito, mas aí por você ter se evadido do local, vai ser entendido aí de outro jeito. Se o cara tivesse ficado no local, né, no local ali, existiriam outras providências a serem tomadas, né? Existem outras providências. Eu estou tentando abrir o slide aqui, vamos ver que horas ele me responde aqui para abrir, né? Finalmente ele vai resolver cooperar. Então a gente vai ver aqui infrações e penalidades. O que são infrações e o que são essas penalidades? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O pessoal que vai assistir o vídeo vai ver tudo que eu faço aqui, ó. Quem vai no grupo vai ver aqui. Vai estar vendo minha tela toda aqui, ó. Todo o processo aqui e vai ver o sofrimento, né? Do cara que fica esperando, ó. Eu até compartilhei a coisa errada. Compartilhar uma coisa e compartilhei outra. Aí, aqui. Agora sim. Então, quem vai assistir lá pelo grupo lá, quem não pôde assistir, vai assistir essa aula pelo grupo, vai ver aqui, né, os bastidores, né, que o professor faz aqui na tela. Inclusive vai ver minha câmera aqui também, ó, vai ficar vendo a aula toda. Minha cara feia aqui, a cara do velho do Rio, né, Vinícius? Então, o que acontece aqui infrações e penalidades. Tá aparecendo na tela para vocês? Tá aparecendo, né? De boa. Pronto, vamos lá. Então, o que é infração? O que vem a ser infração de trânsito, né? Toda vez que a gente desobedecer a qualquer artigo, né, presente no Código de Trânsito Brasileiro ou nas suas resoluções, a gente vai cometer uma infração de trânsito, né? Ah, professor, você nunca desobedece? Rapaz, tem vezes que a gente desobedece de forma em determinadas situações. Tem situações, coisas tipo menos grave, né? Que eu não estou dizendo nada, desobedecer em cima de nada grave. Eu digo assim, às vezes você não acha um lugar para estacionar, né? Ou para parar para desembarcar um passageiro, porque está tudo ocupado. Às vezes você para numa fila dupla só para deixar o passageiro ali, né? Acontece, gente. A pessoa precisa descer em determinado local, mas não tem lugar onde parar. Você vai fazer o quê? Você vai ficar rodando com a pessoa na cidade? Então, às vezes, não tem lugar onde parar. Não tem lugar onde estacionar. A autoridade de trânsito, as autoridades de trânsito também, né, os dirigentes da autoridade de trânsito, gestores municipais precisam providenciar áreas, né? Se o município não tem área suficiente para estacionar, precisa prover áreas, né, suficientes para que as pessoas possam estacionar. É preciso ter um estudo de quantos veículos em circulação tem no município, né? Fazer esse levantamento. Quantos veículos em circulação tem no município? Né? Qual a necessidade real de estacionamentos, de vagas de estacionamento? Ah, a prefeitura tem um terreno baldio ali do lado dos Correios aqui em São Sebastião. Vocês sabiam que aquele terreno não é do Correio, é da prefeitura? Tá lá um terreno baldio, que inclusive até já invadiram um pedaço, né?
um empresário que não vem ao caso eu comentar aqui o nome, mas até invadiu lá um pedaço que aquele terreno é da prefeitura. Por que não abre aquilo, gente? A prefeitura abre aquilo ali, abre para estacionamento e resolve aquele problema de estacionamento ali na frente de um determinado mercado que tem aqui, né? Eu dei a sugestão, né, mas fica parando em entraves, em coisa, não, que não sei o que, pererê, pererê. Vamos resolver a situação, né? Tem situações que são simples de serem resolvidas. Então tem situações que a gente vai parar, não tem jeito, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Vai fazer mais o quê? Não tem onde parar para a pessoa descer. E, geralmente é isso, né? A infração mais comum e que os agentes às vezes faz vista grossa porque sabe que não tem lugar onde parar. Aí o cara vai fazer o quê? O cara não tem lugar onde parar, bicho, vai fazer o quê? Eu sempre questionava isso com alguns colegas de trabalho. Não, o cara não tem onde parar. Onde é que ele vai parar aí para desembarcar o passageiro? Vai ter que cometer infração mesmo, não tem jeito. Se fosse você, né? Então, nos treinamentos eu sempre falo isso também. É, existem aí penalidades. A penalidade são o quê? São as sanções, punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, que vai ser aplicadas aos condutores infratores. A responsabilidade pela infração, ela pode ser, na maioria das vezes, do proprietário do veículo, depois do condutor, do embarcador e do transportador. Por que eu falei na maioria das vezes? Porque quando a autoridade de trânsito não identifica o condutor, vai para o proprietário. Não tem jeito. Se não conseguiu identificar quem era o condutor, a bomba vai para a mão do proprietário. Então, por isso, na maioria das vezes, o proprietário acaba assumindo o BO até de outra pessoa que cometeu a infração. Então, muito cuidado quem tem um veículo aí no nome, no seu nome, né? Muito cuidado com isso, né? Com essa questão. Um auto de infração, gente, né? Um auto de infração, uma informação importante é os agentes do trânsito, eles não multam, né? O agente de trânsito não multa ninguém. O policial, ele não multa ninguém. Então, a gente falar assim, o cara me multou. Não, ele não multa. Quem aplica essa penalidade, né, que é a multa, é o órgão de trânsito que faz isso. É o órgão de trânsito que aplica. O agente de trânsito ou agente da autoridade de trânsito, né, que pode ser policial, policial militar, policial rodoviário federal, pode ser o agente de trânsito, pode ser o guarda civil municipal, que tem a autoridade para lavrar um auto de infração, né? Ele vai apenas lavrar esse auto de infração. Ele não vai te multar, ele vai apenas lavrar um auto de infração. Sendo que nesse auto de infração precisa ter o quê? Qual foi a infração cometida? Está em qual artigo? Qual foi a infração? Local, data, hora do cometimento da infração, a identificação correta do veículo, placa, marca, série e a identificação da autoridade de trânsito, né? Quem foi que fez, quem que lavrou o auto de infração, tem que se identificar. E qual foi o equipamento fiscalizador, né? Qual foi o equipamento que fez isso? De repente foi um radar, né? Qual foi o equipamento que autuou a pessoa? E a legislação ainda diz, né, que o prontuário ou assinatura do condutor, se possível. O prontuário do condutor e a assinatura, se possível. Às vezes, em alguns casos, não vai ser possível pegar aí o prontuário ou assinatura do condutor. Então, não é obrigatório, né, o agente de trânsito pegar a sua assinatura, né, ou pegar o seu prontuário. Ele pode fazer isso de longe mesmo, ele te autuar de longe e nem falar nada com você, né?
Ele pode fazer isso, a legislação permite que ele faça isso. Então, a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão ou entidade executivo de trânsito, que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Já o agente da autoridade de trânsito, ele é a pessoa civil, militar, né, ou policial militar, que seja credenciado pela autoridade de trânsito, né, para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Então, gente, a polícia militar e os agentes de trânsito, gente, os agentes de trânsito são polícia de trânsito, viu? Os agentes de trânsito são polícia de trânsito. Então lembre disso, né? Eles têm poder de polícia também. E se você desacatar um agente de trânsito, você pode receber voz de prisão e ele pode acionar a guarda municipal ou a polícia militar e te prender. Ele aciona e você vai ser preso como se tivesse desacatado um policial. Vai ser da mesma forma. Então, muito cuidado ao conversar com os agentes da autoridade, né? Converse sempre num tom amistoso, né? Converse numa boa, por mais que você ache que você esteja certo na situação. Então, existe todo um processo, viu, gente, administrativo aí por trás de um auto de infração. O auto de infração, ele, né, foi verificada a infração, foi lavrado um auto de infração, e aí, quando esse auto de infração chega no órgão, a equipe técnica do órgão vai analisar a consistência desse auto de infração. Se tiver qualquer erro, o cara errou lá na marca do veículo, colocou a marca errada, colocou alguma coisa trocada, alguma informação errada, o que é que vai acontecer? Essa autuação vai ser arquivada por inconsistência. Ela vai ser arquivada. Se ela tem consistência, se ela está ok, tudo certinho, feito da maneira correta, o órgão vai emitir uma notificação do auto de infração. Então, o órgão vai emitir essa notificação. Essa notificação tem que ser enviada aí para a sua residência. E cabe a você, condutor, ter o seu endereço atualizado. A Maria fez uma pergunta boa aqui. A pessoa pode se negar a assinar o auto de infração? Pode. Você pode negar a assinar, mas não vai adiantar nada. Porque se negar a assinar, não tá. Se você assinar, não está querendo dizer que você concorda com a infração, não. Quando você assina, apenas você está dizendo que você está ciente de que ele te autuou. Porque o agente de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, ele possui algo chamado fé pública, né? Algo chamado fé pública. A palavra dele vale mais do que a sua. Para o juiz, a palavra dele vale mais que a sua. A menos que você tenha alguma prova substancial, uma prova material, alguma coisa, um vídeo, alguma coisa que prove que você não cometeu aquele auto de infração, né? Se você tenha, né, ou você tem uma base legal, jurídica, sobre você tire fotos do local onde você está, digamos que você estacionou o veículo num determinado local e ele quer te autuar e você verificou que ali naquela posição não está a exatamente 5 metros, você tirou a medida, você viu que não tem nenhuma sinalização proibindo. Então, você verificou ali, você tem consistência na sua defesa, aí você pode assinar ali. Não quer dizer que você está concordando, não. Só está dizendo que você sabe que ele te notificou. É só isso. Aquela assinatura ali é só para dizer que você sabe que ele te notificou. Então, se tiver aquela assinatura no auto de infração, o órgão não precisa mais te notificar. É essa a diferença.
Se você se recusar a assinar, né, o que é que acontece? Eles vão ter que enviar essa notificação via correios para você. Eles vão te enviar aí essa notificação. E essa notificação, nessa notificação, vai te dar um prazo para você apresentar o infrator, o real infrator, se não foi você, quem foi o infrator, e te dá a possibilidade de você ir até o órgão, né, e fazer a sua defesa prévia, né? Você pega lá tem um formulário de defesa prévia nos órgãos de trânsito, em qual você vai preencher essa defesa prévia. Você vai lá, ó, preencheu, não, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Aí você anexa fotos, o que você tiver, você vai anexar aí para a sua defesa prévia. Aí a autoridade de trânsito, ela vai fazer o que lá, o dirigente, né? Ele vai avaliar isso aqui, né? Quem avalia isso aqui é o diretor. Então o diretor vai avaliar a sua defesa prévia, ele vai ter duas opções. Se ele julgar consistente a sua defesa, ele vai arquivar o processo. Se ele julgar inconsistente a sua defesa, ele vai indeferir e vai emitir uma notificação da penalidade. Olha quantas oportunidades você tem para se defender, viu? A importância de a gente conhecer a legislação. Aí, beleza, você recebeu a notificação, foi lá, fez sua defesa prévia, aí ele indeferiu. Aí você foi, recebeu a notificação da penalidade. Aí você vai lá, e a notificação da penalidade já tem ali a multa para você pagar. Você vai, paga tudo direitinho, beleza, né? Você vai pagar os devidos valores da multa ali. Mesmo pagando, o que é que você vai fazer? Você vai recorrer à Jari. Você vai recolher os valores aqui, você vai recorrer à Jari. Você vai pegar, ó. Você pagar não quer dizer que você está concordando, não. Aí você vai recorrer à Jari. Você vai pegar ali aquela notificação dentro do prazo e você vai recorrer. Você vai fazer a sua defesa. A Jari, por sua vez, que é uma junta administrativa de recursos de infrações, e é um órgão colegiado, ou seja, é um órgão ali em que os integrantes são pessoas da sociedade civil, são às vezes até funcionários do órgão, né? O órgão indica algumas pessoas, a sociedade civil também indica algumas pessoas que fazem parte da Jari, né? As associações de motoristas, a associação de mototaxista, de taxista, elas podem exigir aí um participante, né, dentro dessa Jari, né? É importante, né? Os sindicatos dos motoristas também podem exigir aí uma participação também, ter um membro dentro da Jari. Então, essa Jari é composta por, né, várias pessoas, né, várias pessoas. E eles vão julgar aquela sua a sua defesa, né? A sua defesa que você vai recorrer junto à Jari. A Jari vai fazer o quê? Ou ela arquiva, se ela achar que a sua, se ela achar que a sua defesa é consistente, ela vai arquivar o processo, ou ela dá continuidade, né, e indefere o seu pedido. Uma vez indeferindo o seu pedido, você não está perdido ainda. Você não pode se dar por vencido. Você pode recorrer ao CETRAN ou ao CONTRAN, ao Conselho Estadual de Trânsito ou ao Conselho Nacional de Trânsito. O CETRAN ou o CONTRAN, por sua vez, vai ter duas opções. Se julgar, né, ver que você tem base legal para sua defesa, eles vão arquivar. Uma vez o órgão desse máximo executivo e consultivo julgou e foi favorável a você, arquivou aqui e acabou, né? Aquela notificação não pode ser mais, aquela mesma notificação não pode mais ser emitida para você, né? Então, julgou aqui, ó,
Beleza. Se ele julgar que foi inconsistente e indeferir a sua defesa, vai ser aplicada as penalidades de qualquer forma, né? Aí não tem mais jeito. Aí você vai ter que se submeter às penalidades impostas pelo órgão de trânsito. E aqui tem um macete, ó, gente, para questão de prova. Existe um macete para você separar o que é penalidade e o que é medida administrativa. Então lembre, quem aplica a penalidade é o órgão de trânsito. Quem aplica as penalidades é o próprio órgão de trânsito. Quem aplica as medidas administrativas é o agente da autoridade de trânsito na hora, no local ali do cometimento da infração. É ele que vai aplicar as medidas administrativas. Então, nós temos como penalidades aí advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e frequência obrigatória a curso de reciclagem. Já medidas administrativas, a gente tem retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento da documentação do veículo, recolhimento de animais soltos, transbordo do excesso de carga e realização de teste de alcoolemia. Então lembre aí o macete, ó. Tudo que começa ou com a letra R ou com a letra T é medida administrativa. Pronto. Então lembre, medidas administrativas vão começar sempre com a letra R ou a letra T. Se cair uma questão de prova querendo que você diferencie medida administrativa de penalidades, então você já consegue diferenciar com esse macete. Lembre que medidas administrativas são aplicadas pelo agente. Qual a diferença de retenção e remoção, né? A retenção quer dizer que o veículo vai ficar ali, ó, retido até regularizar a infração, né? Até regularizar o que está irregular no veículo, né? Regularizou, beleza, o veículo é liberado e vai ser aplicado, né, uma multa ou uma advertência por escrito, né? Vai ficar a critério do órgão de trânsito, né? Quem vai determinar se vai ser multa ou advertência é a autoridade de trânsito, né? É ela que vai determinar. E a remoção do veículo, gente, vai ocorrer quando? Toda vez que a irregularidade não puder ser corrigida ali no local. Se ela não pode ser corrigida no local do cometimento ali da infração, aí o veículo tem que ser recolhido para pátio, né? O veículo é recolhido e aí vai ter as custas do guincho, vai ter as custas do pátio, né, das diárias do pátio, tudo isso vai entrar no custo aí quando a pessoa for reaver o seu veículo. Então a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso aí na próxima aula. Na próxima aula a gente vai finalizar infrações de trânsito e ver a parte de sinalização. A parte de sinalização é muito não tem muita questão assim de sinalização, mas a gente vai ver muitos macetes para a gente gravar, né, memorizar determinadas sinalizações. Gente, o nosso tempo acabou. A gente vai falar na próxima aula, segunda-feira, sobre essas penalidades, né? Cada uma delas, começando pela primeira, que é a punição com efeito educativo. A gente vai começar por isso aí, com essa penalidade. Gente, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que vocês tenham, né, aprendido alguma coisa. Que o conteúdo tenha sido importante para vocês. Vocês tenham visto algo novo, algo que vocês não sabiam. E bom final de semana para vocês. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente continua, a gente vai finalizar infrações e a gente já começa sinalização de trânsito. Certo, gente? Até
segunda-feira. Bom final de semana aí para todos vocês. Eu vou encerrando o vídeo também por aqui. A galera que está acompanhando o vídeo aí, eu vou estar disponibilizando esse vídeo no meu canal e vou enviar o link aí para vocês, porque o vídeo vai ficar grande pra caramba para eu mandar pelo WhatsApp, não vai ser possível. Então eu vou estar jogando o vídeo aí no canal. Eu vou estar lançando o vídeo aí no canal e vou compartilhar o link com vocês, certo? Então, gente, bom final de semana aí para todos vocês, viu? Vou colocar lá no grupo, viu? Vou colocar lá no grupo. Vou salvar aqui logo, certo? Vou salvar aqui. Para quem está começando hoje, né? Tem um botãozinho aí de sair embaixo que tem um símbolozinho do telefone. Você clica nesse botãozinho aí embaixo, ó. E aí você vai aparecer para tirar foto. E aí você sai da aula. Eu vou só aqui encerrar o vídeo. Gente, se você gostou do vídeo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, agradeço a participação de todos vocês, viu?